Eu lembro que quando eu tinha uns 10, 11 anos e eu descobri o acidente de Chernobyl, eu fiquei, muito curiosa, sabe? E aí eu me tornei uma pessoa fissurada nessa história. É uma história que eu gosto demais, apesar de eu achar muito triste sempre que eu vejo imagens ou coisas relacionadas a isso. E aí, nessa época, eu pesquisei sobre tudo da história do acidente nuclear e eu vi várias fotos, inclusive uma das minhas músicas preferidas do Pink Floyd, que eu já gostava muito na época, tem como tema o acidente nuclear que aconteceu em Chernobyl. Então isso me fez gostar muito mais da banda ainda. Então, pro vídeo de hoje, eu decidi contar pra vocês o que eu pesquisei sobre Chernobyl, tudo que eu sei sobre Chernobyl. Quer dizer, tudo vírgula, né? Porque de lá pra cá eu perdi muita coisa e aí agora eu fui na internet, dei uma repassada rápida pra poder contar pra vocês. O acidente de Chernobyl ocorreu em 26 de abril de 1986 e ele foi o mais grave da história de energia nuclear comercial. A explosão do reator nuclear causou uma enorme liberação de resíduos muito tóxicos em grandes partes da Bielorrússia, Ucrânia e Rússia. A explosão do reator teve como consequência a liberação de 5% do material do núcleo do reator de Chernobyl, que foi manipulado de maneira inadequada pelos engenheiros da usina. 2 dos trabalhadores morreram nesse mesmo dia e 28 morreram nas semanas subsequentes por envenenamento. Logo após a explosão, 237 pessoas foram diagnosticadas por intoxicação de lodo radioativo, sendo então confirmados 134 casos. No dia 25 de abril de 1986, um dia antes do desastre, os engenheiros responsáveis pelo reator 4 de Chernobyl iniciaram os testes de rotina. E esse teste consistia em determinar quanto tempo as turbinas demorariam para girar e para fornecer energia às principais bombas de circulação, após a sequência de perda de energia elétrica. O teste já tinha sido realizado um ano antes, mas a equipe não conseguiu medir a tensão da turbina. Assim, no dia seguinte havia uma série de ações programadas, incluindo a desativação dos mecanismos de desligamento automático. O reator, porém, ficou instável e houve a liberação de uma onda de energia. E aí, ela interagiu com o combustível quente e a água, que aumentou instantaneamente a produção de vapor, assim causando mais pressão, que fala? Assim causando mais pressão. E, em consequência, a pressão forte, houve a destruição da parte de cima do reator, que era uma estrutura de 1000 toneladas. E isso gerou rompimento dos canais de combustíveis. E com a geração de vapor intensa, o núcleo foi inundado pela água usada no resfriamento de emergência, e assim causou a primeira explosão. E essa explosão levou a vida de 2 trabalhadores que trabalhavam lá nesse momento. Uma série de incêndios foi registrada depois disso e foram liberados materiais e combustíveis radioativos na atmosfera. Os técnicos utilizaram 300 toneladas de água na metade intacta do reator. Mas o fogo, que começou durante a noite, só foi controlado, depois do meio-dia. Então ele durou muito, muito, muito tempo. Ao menos 5.000 toneladas de outras coisas foram jogadas no reator, com o objetivo de diminuir toda a contaminação, todo o material radioativo que estava indo para a atmosfera. Vários problemas de saúde foram registrados em consequência ao acidente de Chernobyl. Entre 1990 e 1991, foram avaliadas áreas contaminadas na Bielorrússia, Rússia e na Ucrânia. O trabalho de controle identificou pelo menos 4.000 casos de câncer na tireoide. Além disso, foram registrados casos de leucemia e outros tipos de cânceres agressivos a longo prazo, problema de circulação também e até catarata. E além dos casos que vieram diretamente da exposição do material radioativo para a população, o governo também encontrou casos relacionados à saúde mental das pessoas que sofreram traumas com o acidente ocorrido. Na ocasião da explosão, as grávidas foram recomendadas a abortar para que os fetos não sofressem com as consequências de tudo isso. E aí foi comprovado mais tarde que o nível de radiação liberado não era o suficiente para causar danos nos bebês em fase gestacional. Atualmente, as pessoas que eram crianças e adolescentes e moravam no local onde toda a explosão de Chernobyl foi afetada correm riscos sérios de desenvolver câncer. Por exemplo, na cidade de Gomel, na Bielorrússia, a incidência de câncer na tireoide aumentou 10.000 vezes mais depois do acidente de Chernobyl.
os impactos ambientais foram, tipo, muito, muito, muito. Imediatamente após o acidente, vários países suspenderam a exportação de alimentos agrícolas, como, por exemplo, a batata e o leite. E até hoje não é recomendável comer qualquer tipo de alimento que seja produzido naquele lugar, tanto das árvores ou de qualquer lugar, entendeu? Que esteja naquele lugar. Deu pra entender, né? Com isso, milhares de agricultores pequenos perderam sua renda e tiveram que abandonar suas fazendas. E como a gente já sabe, animais selvagens também sofreram com isso. Como, por exemplo, há muitos animais que apresentam mutação genética naquele lugar, como lobos e roedores de pequeno porte, e até mesmo os animais domesticados, como gatos. Inclusive, até as plantas trazem veneno desde a semente e até a aparência delas foi modificada por conta da radiação. Calcula-se que os riscos de contaminação naquele lugar continuarão por 20 mil anos. Tipo, 20 mil anos é muita coisa. E a área só vai realmente estar totalmente descontaminada daqui 20 mil anos. E como eu falei no começo, eu gosto muito de pesquisar sobre a história de Chernobyl e tal, ver as fotos. Porém, eu sempre fico muito triste quando eu vejo as fotos desse lugar. E eu vou deixar umas fotos pra vocês passando aqui na tela. Eu não consigo ver por tanto tempo, sabe? Eu não consigo ficar olhando tanto pras imagens, porque aí eu penso que, tipo, pessoas já viveram felizes nesse lugar, sabe? Era um lugar comum, era um lugar normal. E aí, de repente, do nada, tudo acabou. E as pessoas que viveram, nunca mais viveram igual antes, sabe? Tipo, elas perderam familiares, elas perderam pessoas que eram importantes pra elas. E tem dois lugares que me marcam bastante, que é o Parque de Diversões de Chernobyl e a escola. Porque eu vejo os brinquedos espalhados por lá, eu vejo as coisas. Cara, tipo, não consigo. Mas enfim, eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha sido interessante pra você, porque pra mim esse assunto é muito, muito, muito interessante. E se você gostou, por favor, deixa uma curtida se você estiver assistindo pelo YouTube, se inscreve no meu canal e deixa um comentário falando o que você achou do vídeo. Já se você estiver assistindo pelo Instagram, deixa um coraçãozinho pra mim, isso me ajuda demais. Salva o vídeo, que assim eu vou entender que você gosta desse tipo de conteúdo e quer assistir mais conteúdos como esse. E também deixa o seu comentário aqui embaixo. Enfim, eu vou ficando por aqui. E é isso. Ah, e não esquece de me dar recomendação de vídeos aqui embaixo. Esse vídeo foi recomendação de alguém que, desculpa, mas agora eu não lembro o nome. Porém, eu vou tentar deixar o print aqui, se eu conseguir. Se eu não conseguir, sinto muito. Mas enfim, muito obrigada pra você que recomendou o vídeo de Chernobyl.